Olá, seja você mais uma vez muito bem-vindo aqui ao canal do Ayrton Broto. Pessoal, se inscreva no nosso canal, assine o sininho, comente o que você acha no final do vídeo e compartilhe em suas redes sociais. Dê um pouco mais de alcance ao nosso trabalho, que afinal de contas não enche muito o saco de vocês, são 2, 3 vídeos por semana no máximo, e sempre com assuntos relevantes como esse de hoje que nós vamos começar agora. Porque esta semana o ministro da Defesa, José Múcio, deu uma declaração, pelo menos o vídeo corre essa semana, absolutamente absurda sobre questões relativas ao seu ministério. Sim, porque ele ataca o seu chefe, e vamos ver o vídeo e depois nós vamos comentar aí o que nós pensamos sobre esse tema e comprovar o que nós dizemos logo depois disso. A questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação, venceram os judeus, o povo de Israel. Mas por questão da guerra, do Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. O TCU não permitiu dar o segundo colocado e nós estamos aguardando que essa circunstância passe para que a gente possa se defender. Nós, por exemplo, importamos potássio do Canadá, quando nós temos a segunda maior reserva de potássio aqui. Mas por questão ideológica, a Constituição prevê. Mas como está embaixo da terra dos índios, nós não podemos exportar, nós não podemos explorar o nosso potássio. A defesa ficou órfã, porque a esquerda achava que eles haviam projetado aquele golpe, e a direita ficaram zangadas porque não se deu o golpe. Então nós ficamos sem ter com quem conversar, com quem discutir. Por quê? Porque se muita gente debita às Forças Armadas o golpe de 64, precisava ter creditado as Forças Armadas não ter havido o golpe em 2023. Foram as Forças Armadas que preservaram e seguraram a nossa democracia. Quer ver um exemplo de embaraço diplomático? Nós temos uma munição aqui do Exército que não usamos. A Alemanha quis comprar. Está lá, custa caro para manter essa munição. Fizemos um negócio, um grande negócio. Não faz. Porque senão o alemão vai mandar para a Ucrânia e a Ucrânia vai usar contra a Rússia e a Rússia vai mexer nos nossos acordos de fertilizantes. Pois é, pessoal. Esse vídeo ele é muito sério por si só. Porque é um ministro da Defesa que está repreendendo seu chefe em público. Tudo bem que não é um público aberto, mas a filmagem foi divulgada, né? E ele repreende o seu chefe político por ter ideologia, coisa que ele também demonstra aí, porque quando você quer apenas fazer negócios é uma ideologia. Então vamos ao que importa, vamos responder a esse senhor. Primeira coisa, não é apenas uma questão de licitação. Você, para esse tipo de equipamento, esse é um equipamento altamente sensível. O ideal é que o Brasil desenvolvesse isso aqui no Brasil. Você tem empresas ainda na área de defesa, e você pode encomendar, da mesma forma que foi feito com o KC-390 lá da Embraer, que o governo, através do Ministério da Náutica, colocou dinheiro, o BNDES colocou dinheiro no desenvolvimento do avião. Poderia se colocar dinheiro, por exemplo, agora na Avibraz, que inclusive tem um plano aí de estatização da empresa, ou de juntar ela com uma outra empresa brasileira e formar aí uma empresa maior. Mas você pode colocar na Avibraz ou nessa outra empresa, na junção das duas, você financia a pesquisa de um projeto de obuses nacionais, e se duvidar vão ser melhores do que esses que eles estão licitando, que é uma coisa desnecessária, já que muito mais do que preço você tem que ver qualidade e funcionalidade do equipamento. Então isso aí, o que ele está falando aí não justifica. Uma das poucas coisas que não precisa de licitação é justamente nessa parte. Você pode fazer uma tomada de preço, você vai fazer análise, mas da mesma forma que foi o Gripen, foi decidido por uma série de questões técnico e de adaptação ao interesse nacional, a mesma coisa são os obuses. Isso aí não é, você não está comprando macarrão
Você está fazendo a licitação para comprar macarrão, que é tudo a mesma coisa, se duvidar às vezes sai tudo da mesma fábrica, só muda a etiqueta da marca. Você está comprando coisas muito mais sensíveis e muito mais relacionadas à segurança nacional do que esse senhor está falando aí. Segundo ponto é a questão aí que ele mesmo falou do potássio nas terras indígenas. Sim, eu acho que deveríamos poder explorar esse potássio, mas não da maneira como ele e outros defendem, colocando uma empresa estrangeira para fazer isso. Nós podemos sim explorar através de uma empresa nacional, de preferência estatal, como era a Vale do Rio Doce, antes de ser privatizada e provocar pelo menos 2 desastres enormes, né, em pequenas cidades aí no interior do Brasil, com rompimento de suas represas aí, de poluentes, aí, de dejetos tóxicos da mineração. Nós vamos colocar uma empresa estatal e mantê-la estatal e manter isso aí e fazer essa exploração sem degradar o meio ambiente, sem interferir na vida dos índios e, ao contrário, ainda dando algum suporte a essas populações. Nesse ponto eu concordo parcialmente com ele, mas da maneira que ele coloca, que você não pode, que você não vai e não quer. Né? Não é bem assim. Pois bem, pessoal, o terceiro ponto que foi tratado por ele foi um possível golpe que seria dado em 2023, logo após a eleição de Lula. Ali, 8 de janeiro, foi quando irrompeu aquela maluquice lá na Praça dos Três Poderes, invadiram sede do STF, invadiram o Palácio Planalto, destruíram objetos históricos, etc. E alguns estão presos até hoje, mas até agora que eu tenha visto, nenhum dos líderes daquele pessoal realmente que incentivava essa galera aí pelas redes sociais e tal, até agora eu não vi grandes movimentações em cima desse pessoal, só aquela raia miúda ali que promoveu a confusão no local. Pois bem, mas ele diz que não houve o golpe por beneplácito, ele dá a entender isso na fala dele, das Forças Armadas. Não foi beneplácito das Forças Armadas. Você não teve golpe em 2023 porque não havia apoio, não havia condições políticas para isso. Você colocar um bando de malucos na Praça dos Três Poderes, fazendo arruaça na porta de quartel, isso não é apoio para golpe militar. Você não tinha apoio internacional, você não tinha apoio interno. Tá? Diferente de 64, quando a imprensa, a igreja, várias instituições brasileiras, várias grandes empresas brasileiras abraçaram o projeto de derrubada do Jango, agora não. Você tinha falas contra o golpe vindo de lideranças empresariais, você tinha falas contra o golpe vindo da imprensa, você tinha falas contra o golpe vindo de setores importantes externos da Europa, dos Estados Unidos. E, principalmente, você tinha apenas um bando de malucos alucinados apoiando, pedindo golpe, etc. Então você não havia clima para golpe. Por isso que não foi dado golpe. Não foi porque eles foram bonzinhos. Não foi dado golpe porque não teve como dar golpe. Essa é a questão. Né? Então, dito isso, o que ele dá a impressão aí de que as Forças Armadas foram muito boazinhas, não foram. Elas talvez até tenham pensado realmente em dar golpe, mas pelo menos uma parte delas, claro que isso não é uma de cima a baixo uma ideia, mas não havia clima, por isso que qualquer ideia nesse sentido foi abandonada. Tá? Pois bem, então agora nós vamos ver por que inclusive a fala dele sobre licitação e defesa nacional não bate, e eu vou explicar através de uma reportagem que saiu do G1, mas que já foi amplamente divulgada por aí. E vou explicar por que isso pode ser aplicado também a esses obuses, tá? E você vai comprar obuses, por exemplo, de Israel, e daqui a pouco você pode não poder utilizá-los. Vocês vão entender agora por quê nessa sequência do nosso vídeo. Pois é, pessoal, agora para rebater de vez o que o nosso amigo aí falou, o senhor José Múcio, o ministro da Defesa do Brasil, temos essa brincadeira aqui, que é a reportagem do G1. Tá? Sueca Saab diz ter sido intimada nos Estados Unidos a fornecer informações sobre venda de caças ao Brasil. A concorrência para a compra de caças para a Força Aérea Brasileira, conhecido como Programa FX2,
Aconteceu entre 2008 e 2014 e teve a Saab como vencedora. Pois é, pessoal, essa matériazinha aqui vai explicar por que eu falei aquilo logo depois do vídeo do senhor José Múcio, porque explica o risco de você comprar armas no exterior. A fabricante sueca de aeronaves Saab disse nesta quinta-feira ter sido intimada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos a fornecer informações sobre a venda de 36 caças militares Gripen ao Brasil, em uma transação assinada em 14. Em comunicado, a empresa sueca disse que pretende atender o pedido e cooperar com o Departamento norte-americano nessa questão. Tanto autoridades brasileiras quanto suecas investigaram anteriormente partes do processo de concorrência do Brasil. Essas investigações foram encerradas sem indicar quaisquer irregularidades por parte da Saab, disse a companhia em nota. Por parte do Brasil também. Até porque a Saab não se arriscaria a vender se o Brasil estivesse cometendo alguma irregularidade. A concorrência para a compra de caças para a Força Aérea Brasileira, conhecido como Programa FX2, aconteceu em 2014, teve Saab como vencedor. Na ocasião, a norte-americana Boeing também participou da disputa. Veja, a Boeing americana também participou da disputa. O contrato teve a venda de 36 caças, o E, que é para uma pessoa, e o F, que é para 2 tripulantes. À época, a empresa sueca e o governo brasileiro assinaram um contrato de 36 caças. Esses 36 caças custam 5,4 bilhões de dólares, ou seja, algo hoje em quase 30 bilhões de reais, a grosso modo. O caça F-39, o Gripen, né, está entre os modelos mais tecnológicos do mundo, tá? Ele é um avião de 5ª geração e ele é bastante avançado realmente. Aqui na América Latina, ele seria o avião mais avançado em uso por uma força aérea. Tá? Aqui alguns dados do avião, a altitude que ele chega, a velocidade e tal. Veja bem, o que é isto aqui dos Estados Unidos? Eu vou explicar para vocês de forma rápida e vou tentar que seja sucinto. O Gripen, ele não é um avião sueco totalmente. O desenho é sueco e hoje em dia o desenho é considerado tecnologia também. Então, assim, a tecnologia de desenho, alguns equipamentos do avião são suecos, mas outros e equipamentos importantíssimos que sem eles o avião não voa. É simples assim, o avião não voa se você não tiver determinadas peças e equipamentos funcionais. Então, por exemplo, o motor do avião é americano. Assentos ejetáveis muito provavelmente são ingleses. E você tem outras peças do avião que são americanas, inglesas, alemãs, etc. Então, quando os Estados Unidos faz isso, ele está passando um recado. Olha só, nós podemos simplesmente boicotar o seu avião. Claro que se o avião está de posse do Brasil, ele vai poder utilizá-lo. Tá? Mas quando você diz que está boicotando o avião, você diz simplesmente o seguinte: eu não vou dar manutenção no seu avião. Então, a partir do momento que quebre, você precise fazer a manutenção de rotina ou você precise fazer um reparo no seu avião, você não vai ter peças para os equipamentos fornecidos pelos Estados Unidos. E isso é com um contrato com a Suécia, e o Brasil já sabia disso. Então, esse é um risco que você corre quando você compra armamento no exterior, principalmente de alguns países que já são useiros e vezeiros de fazer esse tipo de coisa, de boicotar, de querer impor sanções e de achar que ele é que tem que dizer como você vai usar aquilo que você comprou, né, porque ele desenvolveu. Então, o Brasil fica agora nessa corda bamba. A princípio, não há um boicote americano, nem de nenhum outro país. Mas já estão dizendo, nós já estamos investigando, e se você sair da linha por qualquer motivo, eu vou proibir o uso. Tá claro que você pode usar, que eu falei, o Brasil pode usar o avião, ele está de posse do avião, mas, por exemplo, não foram entregues todos os aviões, acho que foram entregues 12 aeronaves até agora. Se os Estados Unidos boicota, a Saab automaticamente não pode mais entregar aviões. E então o Brasil ficaria só com esses que já recebeu. E segundo ponto, você fica muito restrito no uso dessas aeronaves. Sim, o Brasil pode fazer
o que já fez antes. O Brasil, no final do governo militar, tinha uma fábrica que estava desenvolvendo esses motores de aeronaves, não para esse caça, mas para aeronaves brasileiras, motores a jato. Então o Brasil já começava a desenvolver isso. Claro que é um trabalho longo, é um trabalho árduo, não cai do céu. Mas se você não começar e você não for perseverante, nunca você terá um motor, nunca você terá uma fábrica. E o que esses países mais desenvolvidos querem é justamente que você não tenha, que você fique dependente deles e na mão deles, porque eles têm a tecnologia superior e aí eles podem te impor as coisas que eles querem. Então o Brasil deveria realmente parar com isso. Não só no caso da aviação, né, que veja bem, mesmo que o contrato não seja cumprido à risca, o Brasil já recebeu toda uma parte tecnológica desse avião. Então o Brasil já não parte do zero para desenvolver um caça nacional, por exemplo. Ele pode melhorar esse pacote que ele já adquiriu, desenvolver outras coisas, adquirir de parceiros mais confiáveis outras peças, outros equipamentos e desenvolver um caça nacional realmente. Então, mas para isso precisa de investimento, precisa de interesse e um interesse ideológico muito mais nacionalista do que esse interesse entreguista dele. Como, por exemplo, na questão da munição. Sim, a questão da munição, ela é cara para manter, ela é difícil. A questão não é só que a Alemanha ia mandar a munição para a Ucrânia. A questão é que, por que eu vou vender se eu posso precisar? Qual é um dos grandes problemas do Ocidente hoje em dia? O Ocidente está desarmado, principalmente a Europa. Ela mandou tudo que tinha praticamente para a Ucrânia. Então, se a Rússia realmente quisesse invadir, a resistência seria mínima. Porque tudo que eles tinham, eles mandaram para a Ucrânia praticamente. A única coisa que eles não mandaram realmente foi a aviação. Mas mesmo assim, o pouco que mandaram, a Rússia já destruiu quase com isso tudo. Agora a França está falando em mandar Mirages, que já são aviões também obsoletos. E então assim, a Europa está praticamente desprotegida, dependendo dos Estados Unidos, que não tem dado conta do recado, nem em abastecer a própria Ucrânia, e agora tem tido muita dificuldade de conter até mesmo milícias no Oriente Médio, como os Houthis. Então, assim, o Ocidente, com essa história de bolsa, de especulação e de jogar a produção para os países orientais, notadamente a China, mas não só a China, tem outros países orientais que também receberam fábricas e investimentos ocidentais na produção, enquanto que os ocidentais ficaram brincando de cassino de bolsa e especular. E suas empresas são muito mais empresas de papel realmente, porque é o portador lá, preferencial, são as empresas de ações, de especulação. Elas não condizem com a produção e com o retorno que elas dão efetivamente. Então, enquanto os ocidentais ficaram brincando aí de especular em bolsa de cassino, os orientais ficaram lá produzindo. E hoje em dia, os ocidentais têm muita dificuldade de se contrapor ao avanço que está vindo do Oriente. Era muito mais inteligente se eles parassem, botassem o pezinho no chão, fizessem um acordo, parassem com essas asneiras, porque só está levando desastre e dor ao mundo. Mas é isso aí, o Brasil devia parar com isso e demitir esse senhor, esse José Múcio, porque o que ele fez não se faz. Se ele falasse ali com aquele general, lá, amiguinho dele lá, pô, o cara ainda não era legal, mas ainda passava. Mas ele, num evento a empresários, gravado e distribuído para o Brasil, isso é uma falta grave. E o senhor Lula, por muito menos, mandou ministros embora já. Esse aí já deveria ter ido. Mas é difícil o Lula tomar atitude dessas. E não é ao feitio dele, porque vai se contrapor a algumas forças que ele tem medo. Verdade é essa. Isso aí, pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui. Valeu e até o nosso próximo vídeo.